Paris Saint-Germain quer Vinícius Júnior de graça em 2027, Milan quer Thiago Silva e até mesmo o Ryan tá especulado no Barcelona. São essas e outras notícias que você vê agora mesmo em mais um vídeo de Mercado da Bola. Com isso, vou pedir para você, primeiro, deixar o like, segundo, se inscrever aqui no canal, porque nos refute vídeos como esse de Mercado da Bola, futebol europeu, futebol brasileiro, notícia, curiosidade, seleção brasileira, tudo que você imaginar tem aqui nesse canal. Então, dito isso, bora pro vídeo. Mas quem consegue ser craque uma vez, ou pelo menos muitas vezes, nunca desaprende. Trata-se do Thiago Silva, um dos principais zagueiros da safra da seleção brasileira, e eu diria que o principal dessa safra inteira, se levarmos em consideração os últimos 15 anos. O cara é embaçado, no Fluminense mesmo com mais de 40, consegue entregar o mesmo futebol de antes, então podemos dizer que sim, Thiago Silva é um jogador lendário. E tá mais, hein? Tá muito mais no patamar de zagueiros históricos dessa safra do século, inclusive. Tá no patamar de nomes até muito grandes do futebol, tá no patamar de até talvez um nome ali como o Van Dijk, tá acima do Marquinhos, talvez brigue um pouquinho ali com o Sérgio Ramos, um pouco mais abaixo eu sei, mas enfim, o Thiago Silva é um zagueiro histórico. Dito isso, fato é que o Milan, time que por sinal o Thiago Silva jogou por muito tempo, voltou a ter interesse, passou a ter interesse novamente em ter o Thiago para jogar por lá. E parece que a negociação, apesar de difícil, interessou e muito a equipe rossoneira. É verdade que Thiago Silva voltou para casa no meio de 2024, retornando às suas raízes no Rio de Janeiro, pelo Fluminense, onde foi revelado ele vive agora sua terceira passagem pelo tricolor das Laranjeiras, clube onde disputou mais de 140 jogos entre 2006 e 2008. Foi essa primeira grande fase que rendeu ao zagueiro sua primeira ida para a Itália. O Milan investiu no seu potencial e o monstro defendeu as cores do clube em mais de 100 partidas, conquistando o título da Série A italiana na temporada 10-11. Em seguida, o zagueiro foi atraído pelo projeto do PSG, onde passou 8 anos antes de rumar para o Chelsea em 2020. Lá ele conquistou a glória da Champions e, por sinal, foi um dos grandes zagueiros da Europa. O portal italiano La Repubblica informa que o Milan estuda a possibilidade de repatriar o Thiago Silva. O clube estaria no mercado atrás de um zagueiro experiente para a janela de transferências de janeiro. O elenco atual conta com alguns zagueiros que não agradam tanto a equipe rossoneira em se tratando da própria torcida. O Milan perdeu a disputa por Manuel Akanji do Manchester City, que foi para o Galatasaray, e pelo versátil Joe Gomes do Liverpool na última janela de verão europeu. Informações da Itália indicam que a possibilidade de trazer de volta Thiago Silva, 13 anos após sua última partida pelo Milan, está ganhando força. Ele é visto como a opção ideal para agregar liderança, estabilidade e uma melhoria imediata ao setor defensivo do elenco comandado por Massimiliano Allegri. O monstro trabalhou com Allegri em sua primeira passagem pelos rossoneri e tem mostrado que o tempo não o afetou no Brasil. Nessa temporada, o zagueiro fez 41 jogos pelo Fluminense, marcou 3 gols e impressionou na campanha que levou o time às semifinais da Copa do Mundo de Clubes em 2025. Seu contrato com o Fluminense vai até o meio de 2026, mas o jogador, que somou 113 jogos pela seleção brasileira, já informou e afirmou que deseja parar no auge. Isso pode significar aposentadoria no próximo ano, ou aceitar um último desafio na Europa. E realmente, quando chegar o dia de se despedir, Thiago terá deixado um legado com mais de 860 jogos por clubes, colecionando títulos como Champions, Série A italiana, Ligue 1 e o Mundial de Clubes, além de medalhas de bronze e prata nos Jogos Olímpicos. Mas tem menino da colina que tá jogando pra caramba, e esse moleque é o Ryan. O Vasco de Fernando Diniz oscila, uma hora tá muito bem, outra hora tá muito mal, é verdade. Porém, o que não tá oscilando é o futebol do Ryan. Por isso que o próprio Fernando Diniz, técnico vascaíno, chegou a dizer pro próprio Pedrinho, presidente, que poderia vender até as traves de São Januário, mas que não vendesse o Ryan, porque o talento desse cara pode levar o Vasco a patamares muito altos. O Vasco sabe disso e não vai querer vendê-lo agora em 2026, porém tem muito clube por aí fazendo um esforço absurdo para ter a joia absurda da colina, e um desses clubes agora foi o Barcelona, que vai sim ofertar uma certa proposta muito lucrativa pelo Ryan. O jovem Ryan vem sendo um dos principais destaques vascaínos ao longo dessa temporada. O jogador, formado nas categorias de base do Vasco, superou as críticas sofridas no início e se tornou uma peça fundamental para o sucesso do clube. Nos últimos meses, várias equipes do futebol europeu surgiram como interessadas nos talentos do jovem. Ele é disputado por várias
várias equipes e tem futuro incerto no time carioca para a próxima temporada. Quem resolveu tomar uma atitude para tentar encaminhar sua contratação foi a diretoria do Barcelona. Eles formalizaram uma oferta pelo jogador e esperam conseguir um acordo para anunciá-lo como reforço. O jornalista Joel Silva informa que o Barcelona formalizou seu interesse pela contratação do Ryan. A equipe está encantada com o desempenho do atleta e espera conseguir anunciá-lo na próxima janela. O time europeu entrou em contato com a diretoria vascaína para buscar informações sobre o jogador. Eles formalizaram uma oferta pela compra do jovem jogador brasileiro e ainda aguardam resposta dos cruzmaltinos. De acordo com a fonte, os valores ainda são mantidos em sigilo, mas são bem abaixo da multa contratual do atleta. O valor está fixado em 40 milhões de euros e ainda não foi atingido por nenhuma das equipes interessadas no atleta. O Vasco da Gama trabalha para renovar o contrato do jogador e pretende torná-lo um dos atletas mais bem pagos do seu plantel. Entretanto, com o interesse dos clubes europeus, as conversas podem acabar sendo encerradas. Nos últimos meses, foi-se noticiado que o Newcastle, o Milan e o Manchester United também possuem interesse na contratação do atleta. No entanto, nenhum dos clubes citados apresentou oferta pela compra do jovem atacante. Benzema não descarta a saída do Al-Ittihad após ser ligado ao Grêmio. Benzema tem seu contrato expirando com o Al-Ittihad em 2026 e deixou aberto uma possível saída. Karim está prestes a entrar em seus últimos 6 meses de contrato com o Al-Ittihad e deixou seu futuro aberto em meio à ligação ao Grêmio. Em entrevista divulgada por Fabrício Romano, o centroavante não descartou um adeus da Arábia. "Não sei se vou deixar o Al-Ittihad ou vou ficar. Depende de muitos dos fatores, vamos ver o que acontece", alertou o veterano, que ainda não sentou com os dirigentes para renovar o seu contrato no clube saudita e pode assinar um pré-acordo em janeiro. Quem acompanha a situação de perto é o técnico José Mourinho. Desde quando comandava o Fenerbahçe, o português queria a contratação do atleta para o time turco, mas o negócio não aconteceu durante sua estadia. À frente do Benfica, Mourinho segue tendo Benzema na mira, mas agora tem o Grêmio como companhia. O imortal quer reforçar o sistema ofensivo do Mano Menezes e ter o ídolo do Real Madrid na equipe é visto como um sonho do próprio clube. Candidato derrotado por Odorico Román nas eleições presidenciais gremistas, Paulo Calef queria contratar o Karim Benzema para o imortal. Para o concorrente, o craque francês teria um impacto ainda maior em relação a Luis Suárez, que fez história no clube. A estratégia do Calef para garantir a chegada da estrela do Al-Ittihad seria, primeiramente, vencer as eleições para posteriormente encontrar patrocinador. O intuito era conseguir um aporte financeiro para custear o alto salário do jogador. Entretanto, o postulante à cadeira presidencial foi derrotado e as conversas nesse momento estão frias. É possível que o time gaúcho siga trabalhando a ideia de contratar o Benzema, mas o centroavante já tem uma ideia sobre seu futuro. Karim segue em alta com a camisa do Al-Ittihad, mas as chances de sair do clube em 2026 são muito altas. Diante desse cenário, o jogador francês revelou que quer voltar ao futebol europeu e o Benfica segue de olho na situação. João Gomes deseja assinar com o Manchester United e aguarda a abertura da janela para definir futuro. O volante brasileiro entende que chegou ao momento de dar um salto na carreira e pode ser o primeiro reforço dos Red Devils em 2026. O João Gomes está disposto a jogar no United e aguarda pela abertura da janela de janeiro e de junho do futebol europeu. De acordo com o jornal Record, o meia brasileiro é a prioridade máxima de Rubem Amorim. Carlos Baleba do Brighton e Elliot Anderson do Nottingham Forest são outras opções da pauta do United. Os atletas agradam a comissão, mas são considerados caros financeiramente em relação a João Gomes. A possível queda do Wolverhampton para a segunda divisão é o verdadeiro motivo que faz o João estar disposto a jogar no Manchester United. Outro fator, é claro, é que ir para Manchester seria um grande salto na carreira. Se realmente quiser contar com o futebol de João Gomes o mais rápido possível, o Manchester United terá que desembolsar cerca de 50 milhões de euros aos cofres do Wolverhampton. O clube ainda não tomou nenhuma decisão sobre entrar com a grande oferta em janeiro, mas sofre pressão interna da comissão de Rubem Amorim por reforços para o sistema de meio campo. O Casemiro, por exemplo, não tem um reserva à altura, e quando é substituído por lesão ou cansaço, quem entra não consegue manter o nível, e assim os resultados são sentidos dentro de campo. O time de Rubem Amorim volta a campo nessa próxima segunda, dia 24, depois da pausa internacional.
Com isso, o meia brasileiro, que já tem uma certa até rodagem na seleção brasileira, até para melhorar o seu nível e status, pode sim animar e ir para a equipe de Old Trafford, apesar da indigesta fama que o United acabou tendo de, entre aspas, cemitério de alguns jogadores. Mas vamos ver se com João Gomes isso vai acontecer. O Kenan Yıldız, jovem atacante turco da Juventus, tem sido um jogador muito disputado. Ao mesmo tempo, o clube negocia sua renovação, porém os representantes do atleta estão exigindo um salário de 36 milhões de reais para renovar, com informações do Care of Sight. Entretanto, as negociações estão paralisadas no momento justamente por conta dessa pedida. A diretoria da Juventus acredita que esse valor seja sim muito alto, já que o clube analisa toda a movimentação financeira. O clube vem passado por um momento financeiro delicado e, por enquanto, a diretoria suspendeu as negociações sobre esse assunto. Porém, o jogador é alvo de diversos clubes e o Diz já foi ligado ao Liverpool, como divulgou o portal no X Indicaila, e além dos Reds, o portal Team Talk trouxe a informação que o Chelsea também tem interesse, além do Arsenal, do Manchester United e do Barcelona, como informou o Gazzetta dello Sport, portal italiano. Diante de tantos interesses, a diretoria da Juventus pode ter que tomar uma decisão dura, que seria aceitar a exigência feita pelos representantes do jogador turco para não perdê-lo, já que ele é uma peça muito importante. A diretoria acredita que ele é fundamental no projeto da Juventus e que ele possa ser capaz de ser uma das referências de ataque da equipe no futuro. Isso mesmo, uma das referências, porque parece ser diferenciado, ainda segundo informações do portal. Porém, caso não haja consenso entre as partes para a renovação contratual, é muito provável que a Juve aceite um valor baixo. O portal traz a informação que é capaz do clube pedir mais de 100 milhões de euros se realmente vender o jogador. Roger Guedes segue brilhando com a camisa do Al Rayyan, mas já está na mira do futebol brasileiro para a temporada de 2026. O Grêmio está interessado na contratação do jogador e aceita pagar 2 milhões de reais mensais em salário para o jogador. O interesse em Roger Guedes não é novo e já vem de alguns meses até. Mesmo assim, o clube não recuou e está disposto a insistir ainda mais na tentativa de contratar. A oferta prevista transformaria o atacante no maior salário do elenco para 2026, superando nomes importantes do atual plantel gremista. O maior obstáculo é convencer o Al Rayyan. O brasileiro é o principal jogador da equipe e peça fundamental no trabalho do Arthur Jorge. Na última janela, o clube qatari dificultou qualquer possibilidade de um acordo e agora deve voltar a receber uma investida do time gaúcho pelo goleador. Apesar do interesse do Grêmio, ainda não existem negociações em andamento. No entanto, as tratativas podem evoluir nas próximas semanas, deixando o futuro do atacante no Catar cada vez mais incerto diante da forte procura para um retorno ao futebol brasileiro. Ele é o grande destaque e astro do Al Rayyan, já havia mostrado toda a sua qualidade no futebol brasileiro quando defendeu Palmeiras e Corinthians. Na atual temporada, somando a Qatar Stars Cup e a Stars League, o atacante disputou 10 jogos com 13 gols marcados e uma assistência distribuída. No Corinthians, de fato, ele viveu o melhor momento da carreira. De agosto de 2021 e agosto de 2023, no clube paulista, o atacante conquistou a torcida, mas optou por se transferir após receber uma proposta de 10 milhões de dólares. Avaliado em 9 milhões de euros, o atacante dificilmente seria negociado por valores próximos a essa quantia. A tendência é que o clube peça um valor maior para liberá-lo. Tottenham entra em disputa com o PSG e Atlético por Takefusa Kubo do Real Sociedad. O destino do Kubo pode vir a ser bem longe da Real Sociedad na próxima janela. O atacante português vem sendo admirado pelas maiores equipes europeias e sua contratação virou alvo de disputa. Recentemente, foi noticiado que gigantes como o PSG e Atlético de Madrid estariam interessados na contratação do Takefusa Kubo. Eles entraram em disputa pelo jogador e pretendem apresentar uma oferta pela sua aquisição no próximo mês de janeiro. Quem também aparece como um forte interessado na contratação é o time do Tottenham. Eles pretendem investir pesado pela sua compra e não temem a forte concorrência pelo jogador japonês. O portal Football Insider informa que o Tottenham é mais um dos clubes interessados na contratação do Takefusa. O clube britânico espera avançar pela sua contratação e não teme os rivais na disputa pelo jogador. Kubo é visto como uma das prioridades da diretoria Spurs, que busca a chegada de um novo atleta para o setor ofensivo. Eles pretendem apresentar oferta pela sua contratação em janeiro e trabalham para que isso ocorra
A fonte destaca que um dos pontos que mais agrada ao clube da Premier League é a versatilidade do jogador. Podendo atuar tanto no ataque quanto no meio-campo, ele poderá ser uma arma ofensiva interessante para o time. Nesse momento, o interesse ainda está em estágio bastante inicial e nenhum contato direto foi feito com o atleta. As negociações entre as partes são vistas como difíceis devido à importância do atleta para a Real Sociedad e principalmente pelo interesse de outros clubes. Real Madrid é pego de surpresa e Gonçalo Garcia pode se transferir para o Getafe em janeiro. Além de Endrick, que deve ir para o Lyon, o Real pode perder o Gonçalo na janela de transferências de janeiro. O Getafe é o maior interessado no Gonçalo Garcia, segundo informações do jornal Estádio Deportivo. No verão europeu, Ángel Torres, presidente do Getafe, já revelou que tem prioridade na contratação do Gonçalo. Temos um acordo com o Gonçalo de que, se ele não ficar no Real, viria para cá. Isso já está acertado. Inclusive, falando nisso, Real Madrid e Lyon têm negociações avançadas para o empréstimo de Endrick por 6 meses. A iminente saída do brasileiro pode fazer com que a diretoria impeça que Gonçalo Garcia também saia ao mesmo tempo. No entanto, o clube pode ser pego de surpresa se o próprio Gonçalo optar pela saída. Mesmo que o espanhol seja classificado como substituto imediato de Kylian Mbappé, é certo que não haverá grandes oportunidades na temporada, até porque Kylian se prepara tanto e raramente se lesiona. A Copa do Mundo está batendo na porta. Gonçalo sabe que a posição de centroavante na Espanha está em análise, e ao se transferir para o Getafe, onde teria oportunidade, pode ser um movimento a se pensar com muito cuidado. Na temporada, Mbappé jogou todos os 12 jogos do Real em La Liga, dos quais marcou 13 vezes e realizou 2 assistências. O atacante é o grande intocável de Xabi Alonso e tampouco é substituído. A influência do atleta, somada à sua presença esportiva, são os maiores empecilhos e motivos da saída do Endrick, que deve mesmo se transferir, e agora, possivelmente, o espanhol Gonçalo Garcia também. O futuro de Marcus Rashford ainda segue em pauta nos bastidores do Barcelona, porém, caso o jogador realmente permaneça no clube após empréstimo do Manchester United, é bem provável que ele tenha que seguir essa condição, diminuir ainda mais o seu salário. As informações são do jornalista Tom Elnut, do portal The Times. Rashford recebe um salário de 14 milhões de euros e esse valor o colocaria entre os atletas mais bem pagos do elenco do clube catalão e ficaria acima de outros jogadores que são mais renomados do técnico Hansi Flick. A diretoria ainda pensa que é muito cedo para tomar uma decisão sobre a opção de compra sobre o atacante, que está emprestado pelo Manchester United. O clube catalão pode exercer a compra do jogador algo em torno de 30 milhões de euros. Marcus Rashford gostaria de permanecer, entretanto, e esse valor é significativo, tendo em vista as dificuldades financeiras que o clube catalão vem enfrentando. Vale lembrar que o jogador já aceitou reduzir o seu salário em 15%, ainda segundo a fonte. Desde que chegou, o atacante inglês de 28 anos mostrou ao técnico alemão que pode ser titular da equipe catalã e aproveitar as oportunidades para marcar gols e assistências, já que antes não tinha tantas chances no Manchester United. Até aqui, o Rashford já disputou 16 partidas pelo Barcelona, sendo 13 de titular, com 6 gols marcados, média de 0,38 gol por jogo e 8 assistências. Com um jogo a menos, ele superou os números que fez no Aston Villa, foram 17 jogos, 4 gols e 5 assistências. Agora resta apenas esperar para saber qual será a decisão do Barça sobre o futuro de Rashford. A princípio, ele não deve ter chances no United ao fim de seu empréstimo e gostaria de permanecer no Barça. E falando em Barcelona, o Barça procura por um novo lateral esquerdo para 2026. A informação é do jornal Mundo Deportivo. O Balde não passa a confiança necessária. Os nomes de Grimaldo, Nuno Mendes e Gvardiol são os alvos. Grimaldo é a prioridade para ser o novo jogador do Barcelona por ter o melhor custo-benefício. Além disso, atua pelo Bayer Leverkusen, que deixou de ser uma potência europeia. Nuno Mendes e Gvardiol seriam as prioridades, mas há dificuldades em tirá-los de PSG e Manchester City. No passado, o Barça tentou se aproximar de Grimaldo, mas não teve sucesso. Além disso, havia total confiança em Balde, então o movimento de contratar um novo lateral foi deixado de lado ali, dando prioridade a outras posições. O Barça avalia o Grimaldo como um jogador de qualidade e capaz de entender os planos de Hansi Flick. No entanto, a cláusula de 15 a 20 milhões de euros é o que chama a atenção. Grimaldo deseja um dia voltar à La Liga e por isso tem cláusulas muito acessíveis a times da Espanha. Para o Barça, embora viva uma crise financeira, o preço é super acessível. João Cancelo também está ligado novamente ao Barça como um possível reforço. O português atuou no Al Hilal
e pode atuar pelos dois lados da defesa, o esquerdo e direito. Anos atrás, jogou na Catalunha e foi bem. E é fato que as movimentações de dentro do time de Hansi Flick não vão parar por nenhum instante em 2026. O clube também faz a posição de camisa 9 prioridade. O argentino Julián Álvares é o foco número 1, mas se não for ele, a Harry Kane, Osimhen e Guirassy na lista de reforços. No entanto, para que um jogador da posição de centroavante seja contratado, o Lewandowski vai precisar sair. A situação contratual de Ibrahima Konaté gera desconforto no Liverpool. O clube inglês oferece uma oferta de renovação considerada excelente e que está nas mãos do zagueiro de seu staff, mas a demora na resposta preocupa. Como o atual vínculo termina em junho do ano que vem, Konaté já poderá assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe no dia 1º de janeiro. Por isso, equipes como Real, Bayern, Chelsea e Arsenal estão de olho no futuro do francês. Por isso, o Liverpool exige uma resposta muito em breve do staff do atleta de 26 anos sobre renovação, segundo revela o Care of Sight. O clube entende que a proposta é muito boa e colocaria o zagueiro entre os principais salários do elenco. Em caso de resposta negativa, o clube não fará nova oferta e Konaté será colocado na lista de transferências. Dessa forma, os times interessados poderão fazer propostas e antecipar a contratação do defensor já em janeiro do ano que vem. Como a situação de seu zagueiro titular ainda segue indefinida, o Liverpool já foi ao mercado para procurar um eventual substituto e o nome de Marc Guéhi do Crystal Palace é o nome considerado ideal para a vaga. O zagueiro inglês, que tem 25 anos, vive a mesma situação de Konaté, tem contrato com o Palace somente até o dia 30 de junho do ano que vem e desperta interesse de times gigantes do futebol mundial. A definição de permanência ou não de Konaté deve ser revelada em breve. Em entrevista divulgada por Fabrizio Romano, o zagueiro comentou: "Vi muitas coisas na imprensa recentemente, eu não sei de onde isso está vindo. Meus agentes continuam as discussões para uma extensão contratual com o Liverpool. Eu espero que minha decisão seja tomada muito em breve para que eu possa anunciá-la." Nada de Barcelona ou voltar para a Premier League. Julián Álvares está encantado com o PSG e deu luz verde para se transferir para o time de Paris em 2026, de acordo com informações de Sacha Tavolieri, jornalista da Sky Sports. O jogador entende que já deu tudo de si na Espanha e agora está pronto para outro desafio na carreira. Luis Enrique, técnico de Paris, está contente com a decisão e gostaria de trabalhar com Julián na França em 2026. Luis Enrique classifica o atacante como ideal para o estilo de jogo implementado em Paris. Álvares é um atacante de área, mas também pode atuar como o falso 9 e tem grandes habilidades com a bola nos pés, além de cobrar faltas. Julián não vai forçar nenhuma saída do Atlético e aguarda por um acordo entre clubes. Na Espanha, os espanhóis o avaliam em torno de 120 milhões de euros. Embora o PSG seja um time de alto nível financeiro, a pedida do Atlético é considerada excessiva, uma vez que o clube adota um novo estilo de não gastar valores acima da média em reforços. Lamine Yamal do Barcelona foi descartado pela diretoria do PSG por não se encaixar nos moldes financeiros da nova era. O mesmo pode acontecer com Álvares, embora o atleta deseje atuar na França. Desde que deixou o Manchester City, Julián se tornou um dos melhores atacantes da atualidade do futebol. Seus números representam 72 jogos pelo Atlético, com 38 gols e 12 assistências. Com contrato até 2030, Diego Simeone não pensa na saída do argentino e diz: "Para nós, ele é extremamente importante, seguramente um dos melhores atacantes do mundo." Nicolas Jackson descarta deixar o Bayern de Munique em janeiro. O contrato é válido até junho de 2026. O atacante, que pertence ao Chelsea, está emprestado ao Bayern e, mesmo bastante criticado, soma 3 gols e 1 assistência na temporada. O Bayern conta com Jackson como seu principal atacante reserva. Segundo informações do jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, o senegalês não pretende deixar o clube em janeiro, permanecendo na equipe de Kompany até o fim do seu contrato de empréstimo em julho de 2026. O Jackson pertence ao Chelsea, mas está emprestado ao Bayern até o final da atual temporada. Nas últimas semanas, surgiram rumores de que o atacante poderia deixar o clube bávaro na próxima janela para assinar em definitivo com outra equipe, mas o jogador descartou a possibilidade. A ideia do goleador é permanecer em Munique ao menos até o encerramento do contrato. Apesar de não ser considerado o centroavante ideal pela torcida, Jackson tem cumprido bem o papel de reserva. Em 13 jogos oficiais, marcou 3 gols e distribuiu 1 assistência, números que agradam a comissão técnica. Contratado para ser opção imediata no ataque, o camisa 11 tem entregado regularidade e ajudado o Bayern a manter profundidade no elenco. A continuidade do senegalês reforça a estratégia do clube de manter estabilidade no setor ofensivo até o fim da temporada.
o Bayern não deve encerrar a compra de Nicolas ao término do contrato. O clube já havia sinalizado essa intenção desde o acordo inicial pelo empréstimo e monitora alternativas para contratações definitivas na próxima temporada. Dusan Vlahovic é um dos principais alvos do Bayern. O atacante da Juventus está em fim de contrato por lá e poderá assinar um pré-acordo gratuito no próximo mercado, chegando sem custos em julho. O sérvio agrada ao Company e surge como possibilidade realista para assumir o ataque em caráter definitivo. Mas como assim o PSG quer o Vinícius Júnior de graça? Exato. O PSG ainda não aceitou muito bem a situação do caso Mbappé e vai querer se vingar da equipe do Real Madrid, trazendo ninguém mais ninguém menos do que Vini Malvado. É claro que não é apenas um ato de vingança, mas sim porque o PSG já deseja Vinícius Júnior há muito tempo. Então não se trata apenas de dizer que é um ato de vingança, mas sim de estratégia. Veja comigo agora toda essa notícia. O Paris Saint-Germain está interessado em contratar Vinícius Júnior sem custos em 2027, de acordo com informações do portal espanhol El Gol Digital. A ideia dos franceses é dar o troco no rival, em um movimento semelhante à ida de Mbappé para a Espanha. A tensão entre os clubes aumenta com o plano do PSG, visível para todos, e não é de agora que os clubes não falam a mesma língua. Tudo começou em 2022, quando o Real Madrid fez a primeira tentativa sem sucesso por Mbappé. A ideia do PSG é simples: esperar. O PSG tá igual aquele meme do poderoso ninja, que ninguém ganha do cara paciente. Não tem como ganhar do cara paciente. O cara paciente é imbatível. Você não faz isso. Eu espero. Tô com pressa. Vinícius está em fim de contrato e longe de chegar a um acordo com o Real Madrid após as exigências financeiras do patamar de Mbappé. Para o PSG, contratar o Vinícius Júnior seria não apenas uma vingança. Contratar Vinícius acima do movimento esportivo seria uma jogada institucional, simbólica e até mesmo política. Por isso, o plano é apresentar um contrato de estrela absoluta. O lado financeiro também é uma jogada pensada em Paris para convencer o atleta. Os franceses sabem das exigências contratuais e estão dispostos a arcar com valores acima do que o Real Madrid pode pagar. Nasser Al-Khelaifi é quem está por trás de todo o plano envolvendo a contratação do Vini Júnior. Quando o Real tirou o Mbappé da França, o presidente do PSG sentiu a saída como poucos. A possível saída do Vini abriria espaço para o Real investir em outros jogadores, como Nico Williams do Atlético de Bilbao, podendo ganhar força futuramente dentro do clube. O Haaland também é apreciado. O jogador poderia estar até aberto inclusive a jogar no clube espanhol, desde que o camisa 7 brasileiro saia, seja um acordo que envolva valores ou a custo zero. Bem, certamente eu fico muito realizado e feliz de estar aqui com você em mais um vídeo de Mercado da Bola. Eu espero que você deixe o like, se inscreva no canal e, se possível, deixe um hype para ajudar. Esse vídeo, aliás, está sendo mandado para o YouTube praticamente durante ali o pré-jogo, na verdade o pós-jogo da seleção brasileira versus a Tunísia. Então, não tem nada a ver com o jogo. Eu talvez acho que muitas pessoas vão estar procurando o pós-jogo do jogo, mas vale a pena também ver essas notícias de futebol e certamente também vou trazer um vídeo da seleção brasileira, porque Zefute é futebol todo dia, todo momento. Até o próximo vídeo, valeu, fui!